Olá, muito bom dia, seja bem-vindo e esperamos que nós também sejamos bem-vindos a partir de onde você nos assista neste exato momento. Agradecemos imenso pelo carinho da audiência de todos os que já vêm, inclusive, nos assistindo desde manhã às informativas com o nosso colega Milcom Xixuma até aqui. Para os que só agora se ligaram à tela, este é o Juntos pela Manhã, uma viagem de 2h20, vamos até 11h20, a partir de agora, que em ponto são 9. E logo depois, claro, o Boeing continua, a nossa programação continua. Ora, estamos aqui para aquele compromisso matinal. O compromisso que nós temos é de o entreter, é de o informar, é de o formar também. E esperamos que estejam a ser conteúdos válidos, pertinentes para ti, que façam alguma diferença, que com isso possa aprender alguma coisa, possa estar mais instruído, possa estar mais preparado e, claro, através de tudo aquilo que também ativa o seu ânimo, a sua boa disposição, possa também estar com muito boas energias. Por isso mesmo até começamos pela manhã, exatamente, pela manhã, para determinar que o dia todo, que a continuidade do dia seja super, seja maravilhosa, seja especial para ti, não é? Vamos, portanto, seguir agora quando são 9h02 para a frase do dia. Pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. E nós já estamos aqui num gole de chá, num gole de água, enfim. Alguns, a esta altura, também já devem estar à mesa a tomar o seu pequeno almoço ou a preparar o seu pequeno almoço, mas que tenhamos consciência de quem há quem uma realidade triste, porém uma realidade que faz parte do nosso país, que faz parte do nosso país não, que faz parte de nós. Nosso país sim, mas faz parte de nós, porque nós é que somos Moçambique, portanto é uma realidade em que todos estamos envolvidos. Ora, para o veja então, nós vamos ter música, muita música, vamos falar de projetos, vamos falar de um tema agora mesmo, continente, mas antes eu quero convidar a vocês nossas plataformas de rede social para que o façam. O endereço do Instagram, YouTube, a nossa página de, portanto, YouTube, e aqui está o nosso programa, sim, vê só. Aqui está o programa já a passar e já temos mensagens, sim senhora. Aqui está o programa a passar em direto neste momento na plataforma de facebook.com/MediaMaisTV. Portanto, vá lá. Se há quem queira ver uma programação no ecrã da TV, você corre, pega no seu celular, isso já não é problema, e assiste pelo Facebook. Se não está diante do ecrã do televisor, é outra opção também, é outra boa opção. É o que eu estou aqui a tentar dizer, que você pode assistir ao nosso programa onde quer que esteja, a qualquer hora que seja. Não importa, não é? E Banza, assim é que é, não é? E diz Marlinha, Deus te abençoe. Quem é Marlinha? A Marlinha deve estar aqui no nosso live, no programa ao vivo a passar também. Arsénio Arnaldo Tanguna, bom dia, muito bom dia Arsénio, vocês são super pontuais. 9h e você já aqui conosco, você já aqui no nosso programa. Eu quero receber mais mensagens, quero ler as mesmas aqui, quero partilhar as mesmas
Mandem, façam chegar as vossas mensagens. Mas claro, não é que também tem a plataforma da TV Cabo na posição 10 e da TMT, posição 10 igualmente, e ainda DSTV 706. Mas agora vamos àquilo que é conteúdo para hoje. Música, vamos ter música gospel na voz da Marla, vamos ter conversa sobre o lançamento do novo projeto de Case Buyacá, uma EP intitulada 3, o mesmo estará aqui connosco, mas agora estamos com Nilza Manuel, é terça-feira, não é? É. Nilza Manuel, muito bom dia. Isso de bem-vindo, eu acho que já é de praxe, já sabemos. Bom dia, Tati. Tá bonita, tá fresca, olhei. Meu obrigada. Deus, tá toda bonita, Tati. E bom dia para todos os telespectadores e internautas. Cá estamos nós, terça-feira, para mais um tema relacionado a nós, com o nosso dia a dia, com as nossas vivências e realidade. E vamos falar um pouquinho sobre assuntos de casa, não é? Vamos sempre falar. Afinal, é de lá que a gente vem e é para lá que a gente volta. Exatamente. Vamos falar mesmo de casa. Vamos falar do trabalho doméstico, porque é trabalho também. Vamos falar de delegação de tarefas também a nível doméstico, porque existe uma equipe, não é? Doméstica, ainda que não seja vasta como a nível empresarial, mas vamos falar de casa. A Tati disse muito bem, de lá onde a gente sai, é para lá que a gente volta. E não há nada mais estressante do que estar em casa e estressado por causa dos assuntos domésticos quando vamos sair para o trabalho. Pois. E mais ainda voltar a casa e encontrar lá toda uma bagunça depois de uma jornada laboral. Então vamos falar dos assuntos de casa. Eu digo sempre aqui, é de dentro para fora. Então vamos tratar esse assunto de dentro para fora. É isso. Hoje num assunto bem interessante. Pois, delegação eficaz de tarefas no trabalho doméstico. Há quem tenha empregada doméstica, há quem não tenha. Há quem tenha um agregado familiar extenso, há quem não tenha, não é? Portanto, a termos em conta também esta possível distribuição de tarefas ou não, pode ser inclusive até concentrada, de que maneiras é que se pode delegar trabalho e de forma eficaz. E o que é que será que contraria esta eficácia na delegação? De tarefas domésticas. Bem, independentemente de ter ou não empregada, neste caso nós estamos a falar para quem tem empregados domésticos, né? Desde empregado, guarda, babá, cozinheira, independente disso, o que eu quero, ainda que eu seja dona de casa e tenha os meus filhos, não é? Tenho os meus filhos, eu também os incumbo algumas tarefas domésticas, tem que haver realmente uma eficácia, porque muitas vezes o que nós vemos e acontece é uma bagunça na delegação de tarefas e que gera muito stress e desperdício de tempo, não é? E depois as tarefas não são executadas com a qualidade desejada. O que é necessário realmente? Que seja eficaz esta delegação de tarefa, que seja realmente tudo tão bem estruturado de forma que as partes envolvidas desenvolvam essas atividades de forma tranquila e que alcancem os resultados almejados sem estresse, não é? Sem estresse, com motivação e com qualidade. Se nós estamos sempre aqui no programa a falar de qualidade de vida no trabalho, eu tenho a certeza que os empregados domésticos também precisam desta mesma qualidade de vida no seu trabalho. E muitas vezes, por causa de falta de eficácia nesta delegação de tarefas ou na comunicação, acaba não sendo um trabalho de qualidade. Entre 2011 e 2014, eu trabalhei muito no setor doméstico. Trabalhei como agência, eu tinha uma agência de empregadas domésticas de frente, porque eu treinava as empregadas domésticas antes de colocá-las ao dispor dos seus patrões. E o treinamento consistia em quê? O treinamento consistia, primeiro, dividia em função do tipo de trabalho que a pessoa fosse executar. Se era empregada ou se era babá. Né? Para as empregadas, tinha o tratamento desde a limpeza da casa, a cozinha, noções básicas, porque eu dizia sempre, elas não são cozinheiras, noções básicas sobre culinária, sobre limpeza, sobre prioridades. Claro que tudo depois sendo aprimorado, mais detalhado na casa, porque varia de casa em casa. Então, elas aprendiam noções básicas de como ser e estar a nível do seu trabalho, desde o comportamento, a questão dos roubos, que é uma queixa constante dos patrões e tal. Para as babás, o que eu fazia? Eu tinha lá uma enfermeira
que explicava como cuidar do bebê, como fazer o leite, a temperatura, as papas, tudo. Era realmente, eu nem sei porque que deixei o trabalho. Tive que entrar para outros desafios, mas era um trabalho realmente difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, porque eu conseguia empregá-las e era um sucesso, porque muitas vezes os patrões, as pessoas que as davam contratavam, uma repercussão. davam sim um feedback muito positivo, porque tinham haviam lacunas que já eram corrigidas na formação que elas passavam, não é? E não só eu lidava com as empregadas, como também com a outra parte. Tive contato com muitos patrões, eu dizia que, olha, a empregada tem este, aquele perfil, tem este ponto forte, mas tem este e aquele ponto fraco. Então era mais fácil eles lidarem uns com os outros a nível de trabalho. Eu tinha uma técnica que até posso passar, que é muito válida para quem está neste ramo, que era: se eu estou a agenciar a senhora Joana e eu a envio para a casa A, para a casa B e depois para a casa C, e eu percebo que as queixas são similares, significa que o problema está com a senhora Joana. Ou ela não assimila a tarefa, ou atrasa, quer dizer, eu aferi aquilo que era a queixa dos patrões, para saber como lidar com a senhora Joana, e chegava uma altura que havia empregados que eu dizia: olha, a senhora ainda não está em condições de trabalhar para o nível de exigência que eu tenho. Da mesma forma que, se eu trabalho com os patrões mando a senhora Joana, depois chamo a senhora Maria e depois chamo a senhora Kátia, e mesmo assim nenhuma empregada satisfaz, então o problema não estava na empregada, significava que havia alguma coisa a nível daquela casa, daquela família ou daqueles patrões que não estava bem. Então eu conseguia equilibrar as duas partes e passar aquilo que seriam as premissas para uma boa convivência neste trabalho doméstico, que muitas vezes falta. Pode não parecer e falta. Eu conheço pessoas que trocam de empregada doméstica como se estivessem a trocar de roupa, não é? Umas tantas vezes. E isto pode, por exemplo, quando temos ou crianças em casa, ou não só, uma questão de privacidade. Não é muito saudável, não é? Porque é muita exposição para diferentes pessoas. Exatamente. Mas por que isto acontece? É que se eu, como empregador, não consigo entender para que fim efetivamente eu estou a contratar a empregada, e porque despedi a senhora Joana ontem e urgentemente preciso de outra, eu nem tenho tempo para avaliar, eu nem tenho tempo para fazer uma boa contratação. Resultado, vou viver neste ciclo de apagar incêndios, porque na verdade o que está a acontecer são patrões que vivem apagando incêndios. Olha, a senhora Kátia não veio hoje, então peço amanhã urgentemente mandar uma outra pessoa, e aquela pessoa só tem que vir, chegar e trabalhar. Não passou por nenhuma avaliação, não houve uma conversa clara, eficaz, não houve abertura sobre realmente o que ela tem que fazer, quais são os direitos e deveres, porque estão constantemente a trocar de empregados. Então, a delegação eficaz de tarefas começa necessariamente por eu, dono de casa, eu que empregador, entender exatamente por que é que eu preciso desta pessoa na minha casa, antes de contratar um empregado. É importante, exatamente, neste processo de entrevista para o empregado, as questões que se vão fazer, o tipo de resposta que vamos receber podem já ser, ainda que saibam, por exemplo, realizar, e na verdade quase todos e todas dizem saber realizar todas as tarefas domésticas, mas ainda que, evidentemente ou não, mas ao menos afirmem que saibam realizar todas as tarefas domésticas, haverão respostas ou fatores que possam implicar esta contratação. Sim, logo a priori, assim como acontece no setor formal, não é? Logo, a entrevista de trabalho é para quê? É realmente para aferirmos se vale a pena contratar essa pessoa, se ela preenche os requisitos, se ela tem competências para preencher aquela vaga. Exato. A entrevista do trabalho doméstico, porque muitas vezes a renegada sabe cozinhar? Sim. Sabe limpar? Sim. Então está contratada. E muitas vezes pela urgência, porque eu preciso de uma doméstica, tenho que trabalhar, preciso realmente delegar essas responsabilidades para que eu possa exercer outras, executar outras. Então muitas vezes há falha já na contratação, porque não se fazem ou não se tem feito todas as perguntas necessárias para realmente levantar a ficha desta pessoa. Porque é mais do que eu sei cozinhar, é mais do que eu sei tratar da roupa, é mais do que eu sei limpar a casa. É realmente perceber até que ponto sabe e testar.
não é? Pode e deve testar. Da mesma forma que também é na entrevista onde a empregada ou os empregados vão saber se de facto aquela casa ou aqueles patrões preenchem o perfil das pessoas por as quais elas querem ou gostam, se sentem melhor a trabalhar. Exato. Porque é na entrevista em que as partes se conhecem, não é? Falamos da janela de Joara, é quando nós abrimos os campos, não é? Do conhecimento, eu me dou a conhecer, a outra parte se dá também a conhecer para sabermos se realmente, para aquilo que são os preliminares, dá para avançar para o estágio seguinte. Muitas vezes há lacunas neste quesito tão simples que é na contratação, porque podem haver aspectos e detalhes que falham na contratação, que vão implicar mais tarde, uma semana depois, 2, 3 semanas, e passa ao primeiro mês, e depois já há um desligamento, quer por uma parte ou por outra, ou por ambas as partes, mas que podia ter sido evitada se realmente tivesse sido uma entrevista eficaz, detalhada, onde as partes sentam não só para se conhecer, mas para falar com detalhes daquilo que será a sua trajetória laboral, a sua trajetória nas atividades domésticas. Então, quando falamos de delegar de forma eficaz, estamos a dizer que, antes de mais, o contratado e o contratante, ambas as partes têm que saber o que é que querem, quais são as suas expectativas em relação ao trabalho. Eu que sou doméstica ou candidata doméstica, tenho que saber como é que eu quero ou quais são as expectativas, o que eu espero encontrar na casa onde eu vou trabalhar. Da mesma forma que o contratante tem que saber o perfil de empregado que quer para a sua casa. Exato. Então, só esta premissa já vai automaticamente selecionar. Se eu digo para mim que eu tenho preferência por senhoras mais velhas, não é? Da faixa etária X e Y. Com esse tipo de experiência, estou a dizer que todas as outras pessoas que não estejam neste perfil não automaticamente não são elegíveis para aquela vaga. Exato. E é aí onde eu, mais uma vez, insisto que há necessidade das pessoas terem clareza do perfil de empregados que precisam para as suas casas, assim como acontece para as empresas. Então, se já sei o perfil de pessoa que eu quero, então automaticamente até facilito na busca, porque quando vou pedir, quando vou a uma agência ou quando vou pedir a terceiro, normalmente nós fazemos isso boca a boca, olha, eu quero alguém que trabalhe na minha casa, assim, 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 com este e aquele perfil, para evitar que venham um monte de pessoas que não estão no perfil elegível, que vão nos desperdiçar tempo, e tempo é dinheiro. É dinheiro. Ok? Então, primeira coisa, o contratante tem que perceber exatamente que tipo de empregado quer, que tipo de colaborador quer para a sua casa. Certo. Certo? É a mesma coisa em relação a elas. Lá na formação, no tempo, era assim. Para onde é que você gosta de trabalhar? Para que tipo de pessoas? Que tipo de casa? Que tipo de tarefas? E eu distribuía em função disso. Ok? Exato. Que é para quê? Se estamos a falar de qualidade de vida no trabalho, estamos a dizer que eu tenho que me sentir bem, não é? Quando for lá trabalhar. E para eu me sentir bem, eu tenho que trabalhar naquilo que eu amo, naquilo que eu gosto, mesmo a nível doméstico. São casas diferentes, pessoas diferentes. E a falar de pessoas diferentes, lidar com pessoas não é só lidar com o trabalho que elas fazem, mas também com a sua personalidade. E a personalidade na questão da delegação de tarefas pode, sim ou não, implicar, no sentido de que por exemplo, delegado, instruído a uma certa tarefa, mas que por alguma razão de personalidade ou não, a mesma não se predisponha, por exemplo, a realizar. A questão da personalidade é importante ter em conta neste momento de conversa também, e como é que nós podemos ter esta sensibilidade de perceber que tipo de personalidade esta pessoa deve ter. Ok. À semelhança das entrevistas de trabalho no setor formal, todos aqueles passos, eles têm que também ser executados, exercidos a nível doméstico. O que acontece em relação... Há muitas coisas que nós vamos descobrir mais tarde, no terreno, mas com tempo e dedicação para fazer as perguntas certas, nós conseguimos oferir que tipo de pessoa, com que tipo de pessoa nós estamos dando. Da mesma forma que elas também, ou eles, os empregados, também conseguem perceber o perfil do patrão que tem já na entrevista de trabalho, não é? Existem, eu já vi de tudo um pouco a nível doméstico, foram quase 3 anos nisto, e vi tudo. Vi desde
falando dos próprios empregados, já vi empregados que são resistentes à delegação de tarefas. Que têm uma mente tão quadrada que elas em todo momento querem fazer como acham que devem fazer ou como aprenderam ou porque é assim e não se moldam, não se ajustam, não se adaptam à realidade da nova casa onde estão inseridos. Ou seja, se eu venho da casa A e na casa A fazer assim, desta maneira, eu quero repetir na casa B e acabam tendo uma resistência à mudança porque tem a concepção de que assim está certo. Ok, até executam a tarefa, mas fazem-no de forma contrariadas. Isso estou a falar dos próprios empregados. Não, naquela casa não era assim. Eita, eu resolvi muitos conflitos, Tatiana nem imagina quando estava na área, porque é muito difícil lidarmos com pessoas. Da mesma forma que já vi patrões que querem encontrar na doméstica atual o perfil da doméstica anterior. Exatamente. Não é? Acontece muito. Não, passam a vida a comparar a nova doméstica à doméstica anterior. A senhora Joana era assado, a senhora tal, ela fazia assim. Quer dizer, a todo momento está buscando na atual aquilo que foi a anterior, esquecendo-se que agora já não se trata da senhora Maria, mas sim da senhora Joana. Então tem que perceber que a senhora Maria é a senhora Maria, a senhora Joana é a senhora Joana. Agora, quais são as características da senhora Maria que eu queria que a senhora Joana tivesse? E até que ponto eu posso induzir ou ensinar a senhora Joana a executar as tarefas tal como a senhora Maria? É isso que eu tenho que fazer, não querer que a outra pessoa seja igual àquela que eu acho que é perfeita. Então, a questão da personalidade conta sim, e nós podemos, mais uma vez, na entrevista do trabalho, porque não pode ter pressa. Eu, como contratante, tenho que ter tempo, tenho que me dar tempo para contratar uma empregada doméstica. O que eu assisto pela experiência que eu tenho é que muitas vezes a contratação é tipo bombeiro. É sempre a correr. Muito que a correr, principalmente quando se tem até crianças em casa. Exatamente, é sempre a correr e a primeira pessoa que está disponível contrata-se, então vai para tapar ali a lacuna e o resto vai se ver e o resultado é uma relação de trabalho conflituosa, sem qualidade nenhuma, as partes ficam estressadas e muitas vezes há questões ligadas à delegação ineficaz de tarefa que estressa tanto o contratado como o contratante, tanto os patrões como as empregadas. Primeiro passo, eu tenho que entender exatamente por que eu quero uma doméstica ou um doméstico, o perfil de funcionário que eu quero para mim, para minha casa, para os meus filhos. Entender se vai ser uma pessoa multiuso, por assim dizer, ok, eu tenho filhos, é a pessoa que vai cuidar da casa no geral, ou se eu quero uma doméstica e também uma babá, que são coisas diferentes. E já agora, desde o início, a princípio, na fase de contratação, é importante que estejam claras todas as atividades que a mesma vai exercer para evitar possível conflito futuro, porque pode implicar na delegação de tarefas, porque cá isto não estava de acordo. Há, por exemplo, secretárias domésticas, empregadas domésticas, que também, por exemplo, têm de cuidar do jardim, têm de lavar os animais, as viaturas, havendo viaturas e esta coisa toda, mas talvez lá no início isto não foi dito, mas o patronato, por acreditar que são atividades domésticas, a mesma deve-as fazer. Isso acontece muito e é a razão número 1 de conflitos a nível doméstico, Tatiana. A primeira razão de conflito é mesmo falta de clareza sobre as atividades que a doméstica vai executar. Exato. Eu digo sempre aqui, quando se trata de comunicação, o óbvio não é óbvio para todos. Nós temos que ter essa noção que não é óbvio. O que é óbvio para mim, que olha, se é doméstico, então vai ter cuidado. E se ela é doméstica, e aqui em casa nós temos um cão, um gato, um papagaio e um periquito, e temos carro, temos não sei o que, e é daqui de casa, significa automaticamente que ela vai lidar com isso. Semana passada eu ainda lancei uma provocação no Facebook em relação à roupa íntima, que é uma coisa tão delicada que nunca se fala, não é? Porque eu, patrão ou patroa ou no patronato, eu posso assumir que já que ela vai lidar com a roupa, isto inclui a minha roupa íntima, porque é roupa. Então, o óbvio não é o óbvio. Tem que haver uma descrição clara, mas muito clara, cristalina, de tarefas, para que ambas partes saibam, até para depois eu conseguir pedir contas, não é? Quando eu vou avaliar os resultados, vou fazer a monitoria. Saber que, olha, a senhora sabe que tem esta e esta tarefas por executar, mas não as está a executar. Então, tem que ter clareza.
Porque eu posso partir do princípio, vamos supor que eu sou doméstica e trabalhei numa casa em que também tinha papagaios e periquitos, mas tinha uma outra pessoa que lidava com essas tarefas e a mim foi dada a tarefa só ligada ao interior da casa e a família, nada com o exterior, nada com os carros, nada com os animais. E vou para uma outra casa, encontro também papagaios e periquitos e para mim, pela experiência que eu tenho do anterior emprego, eu parto do princípio que mais uma vez vou lidar apenas com a parte interior da casa ou essas tarefas e não aquelas, mas para o patrão, porque teve uma empregada que exercia todas as atividades, então fica óbvio, não é? Que se é daqui de casa, então tem que fazer. E isso gera conflitos de caras. Gera conflito. Então, clareza e descrição clara e minuciosa da tarefa é número 2. E ele vem, que é selecionar as tarefas. Selecionar e dizer, olha, eu estou a contratar a senhora, o senhor, para atividade X, Y e Z. Tem que ficar claro. E eu digo ainda, temos que fazer sempre o método de recuar a fita. Percebeu o que eu disse? O que é que percebeu? Percebi que o patrão, a patroa disse porque várias vezes já mal entendido, já informação distorcida, e depois fica o disse que não disse. Exatamente. Então, percebeu que eu disse sim. O que a senhora ou o senhor percebeu? Então, eu vou deixar a outra parte dizer com as suas palavras, ou usando mesmo as minhas, parafraseando, que olha, eu percebi que eu tenho que fazer isto, isto e aquilo. Para eu, o emissor, já falamos disso, certificar-me que de facto a tarefa ou a instrução foi dada como eu queria ou eu espero que ela realmente seja recebida. Então vamos recuar sempre a fita. As suas tarefas são as seguintes, estas. Ok? Sim, percebeu, sim, o que é que percebeu e a pessoa repete até para a pessoa mesmo assimilar que são as tarefas. Porque pode existir casos de empregadas domésticas ou empregados que se recusam, por exemplo, a exercer essa tarefa de lavar o carro e cuidar dos animais. Ela pode, já na entrevista de trabalho, havendo esta clareza na comunicação, dizer, olha, eu até quero trabalhar, mas esta parte de lavar os carros e cuidar dos animais já não me conforta, não é? Então, se não conforta para o empregado, e é uma coisa, é uma condição para o patronato, estamos logo a perceber que esta pessoa não é elegível para esta vaga. Tão simples quanto isto, Tatiana. Esta honestidade. É honestidade e clareza na comunicação. O que é que nós assistimos? A senhora vai fazer os trabalhos domésticos? Sim. Ok, começou a trabalhar, primeiro dia fez. Então a senhora não lavou o carro. Então não viu que o jardim está sujo. Quer dizer, já no terreno é que se começa a perceber que afinal eu tinha que lavar o carro também, afinal eu tinha que cuidar do jardim também. E não foi previamente falado na entrevista de trabalho. Tem que haver clareza e selecionar as tarefas. Ela tem que saber claramente o que é que tem que fazer, tem que estar lúcido o que tem que fazer. E quando nós selecionamos a tarefa, aí sim é que nós vamos para o passo número 2, que é escolher o delegado. Isto é, se eu, contratante, eu, patronato, já tenho noção clara de quem eu quero, do que eu quero, aí é que eu vou procurar a doméstica, e não ao contrário. O que é que nós vemos? Eu contrato primeiro e depois digo as tarefas. Não, eu tenho que saber... ter as tarefas já claras. Já claras para poder contratar melhor a pessoa que se vai adaptar para aquela tarefa. Então, se eu sei que para a minha casa eu preciso de uma empregada ou de um empregado doméstico e uma babá, aí eu já vou contratar melhor os meus funcionários. Porque eu já sei do que eu preciso, qual é o perfil de colaborador que eu quero para a minha casa. Aí sim eu já vou à busca. O que nós vemos é uma inversão. Busco primeiro e depois seleciono as tarefas. Como é que eu vou saber se aquela pessoa está em condições de executar as tarefas se eu primeiro comecei contratando? É difícil, porque muitas vezes, eu me lembro que quando elas passavam pela culinária e tal, eu tinha muitas pessoas que diziam, olha, eu quero alguém que sabe minimamente de cozinha, até com termos, não é? Que eu possa dizer, olha, faz um frango a passarinho, e ela não tenha dificuldades. Porque a outra até pode saber um frango a passarinho, só não sabe o que é isso, não sabia que aquele frango chama-se a passarinho. Então, dependendo da exigência e daquilo que eu quero, eu melhor vou contratar, vou selecionar o meu colaborador doméstico, porque
Se eu seleciono primeiro e depois venho perceber que quero alguém que fala de frango a passarinho, vai me ser difícil já na hora ter este colaborador para mim. Então, selecionadas as tarefas, eu vou escolher o delegado, vou escolher o colaborador, vou escolher o empregado que esteja em condições de exercer aquelas tarefas que eu selecionei. E já me vai facilitar na entrevista. Exato. Olha, as tarefas que eu tenho para a minha casa são estas. A senhora ou o senhor está em condições de executá-las? Não é? De ter experiência em fazer isto, aquilo e aquilo. O que é que o senhor... a senhora ou o senhor ainda precisa aprender. O que é que eu lhe posso ensinar? Porque o que eu quero que faça é isto. Então, a partir deste momento, nós estamos realmente a um passo à frente para o sucesso desta relação laboral a nível doméstico, porque estamos a tirar toda e qualquer margem de dúvidas em relação àquilo que se vai passar no dia a dia. Outra coisa, ensinar a tarefa. Cada casa é uma casa. Eu posso ter uma doméstica que saiba arrumar a cama, mas não vai arrumar a cama como eu gosto ou do meu jeito. Então, eu tenho que ensinar a tarefa. Vamos supor, acontecia muito no tempo em que eram contratadas pessoas que sabiam cozinhar. As senhoras, eu trabalhei com uma certa camada, então queriam pessoas que soubessem fazer bolo. Um pouco de tudo, doces, salgados, refeições. Exatamente. Então, vamos supor que o contrato diga, olha, dona Nilza, eu quero alguém que saiba fazer bolo de cenoura com chocolate, ok? Tudo bem. A minha forma de fazer bolo de cenoura de chocolate pode ser diferente da forma que uma Tatiana faz. Ok, que no final vai ficar um bolo de cenoura com chocolate. Mas se calhar o passo a passo é diferente. A sequência é diferente. Eu posso estar numa casa em que na manhã, no período da manhã faz as limpezas X e no período da tarde Y, e noutra casa que é o inverso. Então, eu vou ensinar a tarefa do jeito que eu gosto que esta tarefa seja executada. Eu vou ensinar, vou passar para o meu colaborador aquilo que são os detalhes sobre a minha casa e a minha forma ou a nossa forma de ser e estar em relação àquelas atividades. Muito bem. Não é simplesmente arrumar a cama, é arrumar a cama assim. Desta forma, põe a almofada assim, o lençol fica deste lado, olha, a colcha fica assim. Então, a minha cama tem que ser arrumada desta forma. Exato. É porque o empregado não sabia arrumar a cama? Não. Eu estou a ensinar como eu gosto que a minha cama fique arrumada. Como a minha casa esteja arrumada. Exato. Assim como acontece com as refeições, não é? Elas dizem sempre assim, sabe cozinhar? Muitas delas sabem dizer, eu sei a minha maneira, não é? Dificilmente uma doméstica ou um doméstico sabe diz, sim, eu sei cozinhar. Não. Por quê? Porque eles percebem que cozinhar é relativo. E ainda mais os temperos, exatamente. E etc. Então, muitas vezes, e até por instrução nossa, dizemos, olha, eu sei cozinhar do jeito que me ensinaram a cozinhar. Entretanto, estou aberto a aprender novas técnicas e novas formas de cozinhar. Exato. Então, é o que acontece muitas vezes. Ensinar a tarefa significa mostrar a este empregado como eu quero que se faça o frango. Porque ela pode, se fez durante a vida toda, fez frango, mas pode não fazer daquele jeito que eu gosto, daquele jeito que eu quero. Então, esta é outra coisa. Ensinar a tarefa e reunir primeiro as condições para execução. É assim, eu quero que a empregada, o empregado, o cozinheiro, faça-me um frango com coco e amendoim. Entretanto, ele só tem disponível material para fazer frango, água e sal. Isso acontece muito. Muitas vezes eu resolvi conflitos a nível doméstico simplesmente porque a ordem foi fazer a tarefa, mas não haviam condições criadas para a execução da mesma. A ordem é cuidar do jardim porque é guarda, mas não tem lá, não tinha ancinho, não tinha nada para ele cuidar do jardim, mas ele tinha que cuidar do jardim. A ordem é lavar os carros, mas não tem lá mangueira e água disponível para lavar os carros. Então, a ordem é limpar a
a piscina, entretanto não tem o utensílio próprio para a limpeza da piscina, não tem os materiais próprios para a limpeza da piscina. Então nós não só temos que ensinar como reunir as condições para a execução da tarefa. Pois. Eu ouço muito até a nível de trabalhos que minha senhora lá, ela faz as coisas da maneira dela, nunca está limpo, nunca está, os vidros estão não sei como. A questão é, ela tem essas condições para limpar os vidros? Eu tenho que reunir as condições, eu tenho que dar ao empregado todas as condições que condizem com aquilo que são as exigências que eu faço a ele. Exato. Então, se eu quero que o vidro esteja impecável e não sei o que, eu tenho que me certificar que dei um limpa-vidro. Se não é um limpa-vidro que eu ensinei como é que se limpa o vidro, como é que eu quero que seja limpo o vidro, a regularidade para a limpeza deste vidro tem que ser claro. Pois. Então, eu tenho que reunir as condições. Esta parte eu vou frisar muito porque as donas de casa, os donos de casa, em algum momento pecam nisso. Querem que elas se virem. Que elas se virem, que tudo esteja impecável, mas não reuniu condições. Porque as minhas panelas não estão com isso. Não tem palhadaço, não tem polvinho, não tem os tais ingredientes, mas as panelas têm que estar a brilhar. Então, como é que ela quer que as panelas brilhem se estas condições para que as panelas brilhem não estão reunidas? Por mais esforço que ela faça, ela vai ficar limitada, porque vai faltar sempre algumas coisas para a execução da tarefa. Ainda no ensinar a tarefa, remover os obstáculos, o que é que seria? Remover os obstáculos é remover, é dizer, é dar todas as ferramentas necessárias para que, de facto, ela execute as tarefas. Uma das coisas, ou a principal no remover obstáculos, é tirar o óbvio. Dona fulana, eu quero que arruma a minha cama pela manhã, antes das 10 e tal, isto põe ali, isto, quer dizer, eu vou remover todo e qualquer obstáculo para a execução. Outra coisa de remover o obstáculo é, eu quero que a senhora me arrume a cama, mas eu tranco o quarto quando eu vou trabalhar. Como é que ela vai arrumar a cama? Eu quero que ela faça comida com os últimos temperos, mas eu tranco a despensa e só deixei aqueles ingredientes. Eu já assisti casos de domésticas que ficaram sem cozinhar. Porque, por um lado, a senhora instruiu que não se pode cozinhar sem o tempero X. Mas, por precaução, para evitar roubos e tal, a senhora tranca. Mas esqueceu-se de tirar o tempero. Eu já vi uma senhora ser demitida por isso. Quando talvez até fosse possível se cozinhar, claro, mas porque sem um tempero X não podia cozinhar. E porque também não houve comunicação com as partes, porque se calhar naquele dia a senhora fosse dar uma alternativa. A empregada deixou-se estar, acho que estava cansada, a senhora chegou, ficou furiosa. Então, vamos remover todo obstáculo da nossa parte como contratantes, como patrões, que impeçam a execução da tarefa, não é? Tudo aquilo que eu possa fazer ou remover que facilita a vida dos meus empregados, é isso que eu tenho que fazer. Se eu sei que o empregado, o guarda, tem que lavar o carro e precisa de uma distância, uma flexibilidade, e é o dia de lavar o carro, então eu não vou encostar tanto o carro à parede, porque vai fazer com que ele lave de um lado e não do outro. Não é? Então vamos remover todos e qualquer obstáculo que possa estar a impedir a execução eficaz e antecipada da tarefa. Parece coisa simples, mas não é. Mas não é. Não é. Exato. Este tema é interessante e nós vamos abrir linhas, inclusive a partir de agora. Temos 20 minutos de linha aberta, portanto vamos abrir linhas. Eu vou pedir à Regi para já passar, portanto, a linha telefónica, o contacto telefónico cá do nosso programa e, portanto, podem ligar para nós, interagir connosco acerca deste tema. Geralmente tem havido muita história para contar sobre isto, portanto, vocês estejam à vontade para comentar, para o fazer, para partilhar também, portanto, as vossas experiências. Eu quero neste momento também ler algumas mensagens do Facebook. Não sei se vocês tocaram neste tema, mas vamos lá ver o que é que vocês aqui nos dizem. Que mensagens mais é que nós temos? O Hermínio Narra está ligado a nós também. Bom dia e ótima terça-feira, dizer que o programa está super bom. Muito obrigada, muito obrigada. O argentino Antônio, ligadinho a partir de Chimoio. Muito obrigada e grande abraço a Chimoio. Temos ainda o Hermínio
narra de novo, ligado a partir de Nampula. O programa está imperdível. Muito obrigado e um forte abraço para Nampula. O Secou, bom dia. O Enoque, ligado a partir da Beira. O país todo está ligado a nós, já. Um abraço à Beira. Muito obrigada, Enoque. O Silvestre também diz que está ligado. Oh, muito bem. O Mike Matavel, Joanesburgo, África do Sul, está ligado a nós também. Maravilhoso. Estas são as fronteiras que o Facebook permite quebrar, não é? Que permite quebrar, portanto, vocês podem ligar-se a nós, claro que também tem DSTV, a TMT, a TV Cabo, mas o Facebook igualmente, e agradecemos imenso pelo carinho da vossa audiência. No entanto, aqui vocês ainda não falaram nada sobre o nosso tema de hoje, mas podem vir ainda a falar e podem, por favor, ligar para a nossa linha telefónica. Nilza? Distraí-me aqui. A continuarmos. Continuando, então vamos nos certificar que da nossa parte todos os obstáculos são removidos. Outra coisa que eu falo em relação à remoção dos obstáculos e que em consultorias eu fazia patrão, tem que remover também obstáculos relacionados ao seu caráter, ao seu temperamento, ao seu humor, né? Ao seu, quer dizer, remover obstáculos é toda e qualquer coisa que da nossa parte como família, da nossa parte logística, gestão, comportamentos, forma de ser e estar, possam impedir o sucesso da execução da tarefa por parte dos nossos colaboradores domésticos. E uma das coisas a remover é mesmo na questão de lidar com outra pessoa. Exatamente, na lide entre as partes. É a questão de empatia, não é? Com a parte, com as partes. É questão de realmente nós sermos humanos na essência, ok? Temos uma chamada da Irondina, cá de Maputo. Irondina? Conhece a Irondina? Acho que sim. Bom dia, Irondina. Alô, bom dia. Bom dia. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Igualmente nós, muito bem. Irondina, gostava de participar do nosso tema? Sim. Está à vontade, por favor. Eu adoro o programa da doutora Tatiana. Muito obrigada. Gosto de ouvir a falar. A chamada está aqui com algum ruído, dizia. Gosto do programa. Gosto de ouvir a Tatiana. Obrigadíssima. Parabenizar a Nilda pelo belo trabalho que ela desempenha, principalmente a Tatiana. Uau! Nilza, conhece a Irondina mesmo? E ela te disse que estaria ligada. Então, um beijo grande, que ela foi colega da faculdade. Perdemos a Irondina. É colega, foi colega da faculdade. A Irondina é uma pessoa muito especial. Ela dizia: Nilza, eu quero falar assim como tu falas, afinal como é que tu fazes? E ficamos mesmo neste lê livros. Eu faço o acompanhamento, porque ela é uma grande mulher, é uma excelente menina, mas tá sempre a dizer: olha, eu quero ser assim, eu também estou a aprender, vamos ler os livros, vamos editar, para eu me aprimorar. Então, um beijo muito grande, Irondina. Obrigada pela chamada. Ela disse, prometeu que ia ficar ligada e está ligada mesmo. Uau, maravilha. Muito obrigada pela parte que tocou aqui a cada uma de nós e ainda mais pela audiência ao programa. Irondina, um beijo grande para ti, continua a assistir-nos. Mais telespectadores podem ligar aí para 859410-952. Temos o GVC de Maputo. Olá, bom dia. Bom dia, Mana Tati. Está tudo bem? Graças a Deus. Ótimo, maravilha. GVC, gostava de participar do nosso tema. Só quero tema e também Estamos a ouvir assim com cortes, dizia. da televisão. A rede não está muito boa. Desculpa, GVC, dizia. A rede está com um constrangimento, mas não desistam, por favor. É isso, GVC, um grande abraço também, obrigada pela audiência. Ainda sobre remover obstáculos, eu dizia, Tatiana, que temos que remover todo e qualquer obstáculo em nós que impeça a execução eficaz da tarefa dos nossos empregados domésticos. Isto é, eu tenho que me certificar
é tal autoconhecimento que eu sou a melhor versão de mim mesmo e que eu sou uma pessoa que de facto é empática e que eu me certifico que a minha comunicação é eficaz. Vamos sempre voltar na fita. Eu tenho que deixar o mais claro possível para que de facto de mim para o empregado esteja tudo claro. Certificar-me que o inverso também está a acontecer. Nós estamos a falar de uma relação laboral em que ambas as partes têm interesses e que, acima de tudo, tem que ser de qualidade. Então, vamos remover os obstáculos. Para casas que têm crianças... O GVC aqui a tentar novamente. Olá, GVC. Olá, boa tarde, tudo bem? Muito bem, obrigada. Portanto, dizias... Eu estava a dizer que, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade e saudar a toda a equipe da televisão, dizer que o programa está muito bom. Obrigado. O tema está super especial. Uau, muito obrigada, GVC, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Em relação ao tema, tu gostavas de colocar alguma questão? Como bem digas que a convidada está lá. Sim. Eu acho que é um momento da gente agir da maneira como tem que ser, consoante aquilo que é o trabalho que nós queremos, né? É isso. É isso. E gostaria de deixar um beijinho para a minha família que está no Maputo. Está à vontade. Diz aí já o apelido da família que é para poderem se identificar. Exatamente. Quero mandar um forte abraço para toda a minha família Maúci, a minha filha Luana, e para todos os fazedores do Banza, Matafisa Rossi, dizer que one day I'm back. Muito bem. O GVC é o GVC artista de música? Exatamente, é o fazedor do Banza. Oh, muito bem. Então tem que vir outro dia cá para o programa, não é? Graças a Deus, quando eu estiver na capital, farei a questão. Agora estou fora da capital. Certo, muito bem, muito bem. Então vem aqui às portas da Mídia Mais TV. Muito obrigado. Não tem de quê. Obrigada, GVC, pela sua participação e continue ligado a nós. Muito obrigado, boa tarde e bom trabalho. Obrigada, GVC. Então eu dizia que continuando um pouquinho e terminando a questão da remoção de obstáculos, por experiência tive também detalhes a ver com crianças, casas que têm crianças. O que é que acontece? Se por um lado a patroa, os patrões dão uma ordem aos seus domésticos, por outro lado tem crianças que boicotam, não é? Agem no sentido contrário. Enquanto eu limpo como doméstico, as crianças se sujam. Enquanto eu arrumo, as crianças desarrumam. Então, este quesito também gera muitos conflitos. Porque no final do dia, os patrões voltam, a casa está uma bagunça e dá-se por anulado um esforço de todo dia dos seus domésticos, porque não há limites em relação às crianças, porque não há esta comunicação, porque as crianças fazem e desfazem e muitas vezes isso gera muitos conflitos. Eu tenho que me certificar que a nível dos meus filhos, eles também colaboram para a execução eficaz da tarefa por parte da empregada ou não. Não serão eles, porque eu como pai, eu como empregador, se calhar faço a minha parte, mas não passo essas mesmas diretrizes aos meus filhos, ao meu agregado, e muitas vezes eles agem contra aquilo que seria a eficiência dos domésticos, não é? A todos os níveis. Então temos que nos certificar que de facto como família, num todo, nós estamos a trabalhar para ajudar os domésticos a executarem a sua tarefa com eficácia. Controlar e monitorar. Primeiro nós ouvimos dizer desde a educação de casa que a dona da casa é a dona da casa. Não é? Nós estamos a falar de delegar uma tarefa. Quando nós delegamos, estamos a dizer que estamos a passar, não é, a tarefa para uma ou outra pessoa fazer. Isso não nos exime de ter responsabilidades sobre as tarefas, ok? Porque muitas vezes quando nós pensamos em delegar, significa que fica 100% a cargo dos empregados e nós já não temos responsabilidades porque delegamos as tarefas. Não. Quando um superior delega a tarefa, ele realmente delega a tarefa, mas monitora a execução da mesma. Monitora, certifica-se que de facto está tudo a andar como deve ser. Porque
Se a empregada não tem cozinhado bem, se tem enchido sal na comida, se a cama não está direito e tal, a culpa não vai ser da empregada 100%. O que é que eu fiz quando me apercebi que ela está com tendência a encher o sal? O que é que eu fiz quando percebi que o lençol não está bem esticado? Numa casa em que existe, vamos supor, marido, mulher e tal, por norma, aquilo que nós sabemos, a mulher é que lida diretamente com as empregadas e tal. Mas quando tem muito sal na comida, o marido não pergunta à empregada, não é? Pergunta à pessoa responsável pela delegação de tarefas. Então, para dizer que controlar e avaliar é realmente eu me certificar que está sendo tudo executado como eu instruir, não é? Se realmente os empregados estão a fazer as coisas como eu quero que sejam feitas. Eu tenho que controlar, tenho que monitorar. Controlar, monitorar. Atenção não significa estar em cima da empregada, como faz muitas vezes as pessoas, está ali em cima, quer dizer, ela passou para depois passa o dedo. Dá para uma volta, passa. Não estamos a dizer que é para pressionar, é para monitorar, é para controlar. Deixa ela fazer a tarefa, vai verificar, olha, aqui não está certo, aqui não limpou como deve ser, falta passar o pano ali, olha, faça assim. Então, é isso que nós temos que fazer, monitorar, controlar as atividades. Eu, como patrão, tenho que também ter um calendário meu de monitoria. Muitas vezes nós estamos apressados, saímos a correr, não é? Saímos de manhã e voltamos no final do dia. E nunca temos tempo para ver realmente como é que estão as coisas. Até que um dia movemos assim o armário, vemos que, Jesus, nunca foi movido antes, não é? E ficamos escandalizados, começamos a perceber que afinal os cantos não estão limpos e tal, mas porque já está um lixo acumulado. E nós vemos, eu não sei se a Tatiana já assistiu, eu assisto muito e percebo que muitas vezes os patrões que têm déficit no monitorar, diante de visitas em casa, começam, Dona Joana, você não limpa bem aqui. Quer dizer, estamos com terceiros e a todo tempo quer passar para a Dona Joana a responsabilidade da casa dela ou da casa dele está com aquele déficit. Não é a Dona Joana. Hoje você está a detectar porque está lá com convidados e está a mostrar o seu déficit na monitoria, no controle da sua própria casa. Não é a Dona Joana que não lavou bem o copo. E ainda que seja, não é o momento de expor a Dona Joana. Serve de consolo e de conforto, não é? Naquele momento. Diante das pessoas para ultrapassar a vergonha. Dona Joana, estou cansada de falar com ela.